crianças brincando, se exercitam e interagem, mas dificilmente encontramos crianças e adultos, sobretudo pais e filhos, interagindo nos jogos e brincadeiras, principalmente quando esses envolvem exercícios físicos. Isso me chamou a atenção e então fiz algumas pesquisas e descobri a matroginástica como uma modalidade capaz de resgatar a interação lúdica entre as gerações. Os primeiros registros que me chegaram da matroginástica dizem do desenvolvimento dessa modalidade nos ginásios de Berlim ao final dos anos de 1939 e depois na década de 1970 com o nome de Turnen und Spielen für unsere Klassen, que pode significar brincadeiras de ginástica entre pais e filhos pequenos. Quando chega à Espanha, na década de 70, os espanhóis passam a designar de matroginásia. Em 2009, eu trouxe a matroginástica para as aulas de educação física do Colégio de Aplicação. A ideia inicial era realizar atividades experimentais para servir de subsídios aos estudos realizados para a especialização em educação física escolar. A proposta foi bem aceita pelos alunos e logo foi expandida à comunidade. Fizemos uma oficina em Recife e outra em Garanhuns, interior do estado. O resultado foi surpreendente, pois os alunos do Colégio de Aplicação, que são adolescentes, tiveram a oportunidade de interagir com as crianças e quebrar o paradigma das aulas de educação física voltada apenas para as modalidades dos esportes competitivos. Quando eu estudava no colégio, eu pude, junto com outros alunos, participar de algumas oficinas de matroginásticas em algumas escolas que a gente visitou, aqui no Recife e em Garanhuns. E as oficinas em si foram fantásticas. Então a gente conseguiu vivenciar o contato do corpo, do movimento, a partir do afeto e do carinho, coisas que certamente ninguém tinha passado pelas aulas e que pôde construir uma relação, de um sentimento mais profundo a partir do contato corporal e do esporte em si, que é a matroginástica também. A vivência levantou a possibilidade de discutir novas abordagens distintas da cultura corporal focada nos esportes de competição. A proposta foi apresentada a diversos grupos e na comunidade, dentre eles a Associação Amigos do Autista, AMA-GTIG. O interessante desse processo como um todo foi porque o nosso grupo, ele é o Grupo de Transtorno Invasivo do Desenvolvimento, até então, com 2 anos de formação, só tinha as atividades com as famílias, orientando, informando. Então esse foi o primeiro projeto nosso prático com as crianças. E isso foi um divisor de águas, porque além da gente, o nosso objetivo inicial, que era trocar experiência, buscar informação e construir amizades, ele foi realmente colocado em prática. Naquele momento onde nós podíamos estar brincando com o nosso filho, ajudando e contribuindo com o desenvolvimento dele, fez com que criasse cada vez mais vínculos afetivos, além de dar um desenvolvimento comportamental para a criança. Então, nós tivemos naquele momento a oportunidade de alinhar família, conhecimento técnico e momentos de prazer. Isso é único. Eu sempre pensei em construir só vínculo afetivo e esquecia de trabalhar essa questão motora. E de repente, fui orientada que meu filho estava com hipotonia e naquele momento, a partir da ginástica, a gente começou a fazer um trabalho efetivo de hipotonia que hoje ele consegue fazer determinadas coisas, como pegar numa bola pesada, jogar uma bola para a gente, ficar tipo ponte depois da ginástica. O professor Marcelo resgata esse processo de memória dessas atividades, ou da atividade propriamente, né, de maneira inovadora, na medida em que ressignifica a matroginástica para um segmento que, de alguma maneira, ainda é marginalizado na sociedade brasileira. E especialmente recolocando o autista num ambiente de socialização ou de ressocialização, onde a família tem um papel central nesse processo. Então eu considero que é um trabalho de memória e, ao mesmo tempo, um trabalho inovador. Um trabalho de tradição e de inovação.
Eu tenho 2 filhos dentro do espectro autista, o Lucas, de 8 anos, e a Luana, de 6 anos. Nós conhecemos o projeto da matroginástica, né, feito no Colégio da Aplicação. E o projeto é muito bom porque permite que nós pais tenhamos mais contato físico mesmo com os nossos filhos, né? Não só a questão física, motora, mas a questão emocional, né? A criança ela passa a ter mais confiança, já que a gente está tendo mais contato, né? Na brincadeira, né? No pula-pula. Então, à medida que a gente vai segurando, vai brincando, a criança vai tendo mais confiança, né? E no caso do meu filho Lucas, ele passou a ter maior contato visual, né? Uma coisa que ele ainda tinha muita dificuldade, né? No contato visual, do olho no olho. Então ele melhorou bastante nesse aspecto, né? E interagir também com outras crianças, porque a gente está lá no convívio com outras crianças também dentro do espectro. E as crianças têm essa entrosação, né? Essa interação uma com a outra, de se perceber. É um momento lúdico muito importante para nós. Muitas vezes, no decorrer do dia a dia, o trabalho, as atividades, né? Então, a gente muitas vezes não se dá esse tempo do brincar, né? Então, a matroginástica permite isso. A gente está ali sem a preocupação do externo, a gente está ali só para brincar com o nosso filho. Com a matroginástica, em perceber as dificuldades, né, dos nossos filhos em algumas situações. Como no caso, o meu filho, ele tem uma excelente mobilidade, ele consegue fazer bastante atividade motora tranquilamente. E a minha filha não, ela tem mais dificuldade motora. Ela fala mais, ela interage mais, mas o lado motor dela é mais debilitado. Então, precisa ser mais trabalhado. Então, a gente começa a ter consciência das diferenças de cada um, das limitações de cada um e onde eu preciso estimular cada um deles. Eu tenho 2 filhos e cada um precisa ser estimulado de formas diferentes. Esse projeto, né, que vem sendo desenvolvido pelo professor Marcelo Barreto, apoiado pela nossa Pró-Reitoria de Extensão e pela nossa Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, ele é muito importante porque ele não só trata de aplicação de conceitos ligados à problemática da saúde como um todo, mas ao mesmo tempo ele articula-se com organizações da sociedade, a exemplo da AMA-GETID, que é a associação que cuida dos jovens com algum tipo de autismo e, portanto, os seus resultados, né, que serão apresentados agora no Congresso Internacional que se realiza em Barcelona, o MOVE Congress 2013, ele certamente mostrará, né, a importância da UFP enquanto universidade pública. Podemos perceber os benefícios da matroginástica entre pais e crianças que estão nesse espectro do autismo na medida em que os filhos, né, conseguem superar algumas dificuldades, algumas contradições no plano sensorial, sobre a questão do barulho, de suportar a relação e o toque com outras crianças e outras pessoas, outros adultos nessa relação, nessa atividade. Podemos observar um benefício em relação a um contato visual que a criança passa a ter por mais tempo nessas relações, através da brincadeira, né? A gente observa também que há uma maior interação do ponto de vista da fala, da comunicação. A gente percebe que os pais passam a compreender de forma mais acelerada nas brincadeiras do que no dia a dia em casa, porque as brincadeiras elas aceleram a experiência da compreensão. E há um ganho muito grande nesse sentido, de haver uma maior compreensão sobre o comportamento das crianças.